Já estamos live, El. Já estamos ao vivo. Excelente. Ah, Já não há rede por baixo, não é? Rede, não. Muito bem, muito bem. Hélio, português, crioulo, badio. Como quiseres, sabes que eu misturo tudo, não é? Portanto, eu vou misturando badio, sampajudo, crioulo, genérico, sei lá, português, como entender. Inglês também, como entender. Hélio, pegando naquilo que tu falaste agora, português, crioulo, badio. Um menino de São Vicente, que sangue de Minha badio. nascida São Centro. Minha Sim. nascida São Centro. Quem é menino de São Centro não quer viver na São Centro. Mas nascer a rua de Cavoquim. Sim. Qual é que vou escolher memória? Eu vou como sou Hélio. Pá, isso é difícil. Foi em Moçambique. Sabes que o meu pai, portanto, era um delegado, não é? Foi juiz, e ele criou alguns problemas, alguns anticorpos na altura, a PIDE, etc. Então foi exportado para Moçambique. Aos 2 anos fui para Moçambique, para a ilha de Moçambique. E foi aí é que talvez eu me lembro a primeira vez da minha pessoa. Não é? As minhas memórias começam aí, começam na ilha de Moçambique. E como é que tu estiveste em Moçambique, Estados Unidos, Portugal, Cabo Verde? Como é que tudo isso contribuiu para a formação do Hélio? Eu diria que contribuiu de duas formas, uma mais positiva, outra menos negativa. Não é? A mais positiva é que me permitiu conhecer com alguma profundidade diferentes culturas, não é? Diferentes culturas, diferentes lógicas de pensar, permitiu-me ver o mundo para além das pessoas que estavam perto de mim, da minha cultura, da minha raça, não é? Portanto, deu-me uma visão alargada do mundo. Do ponto de vista negativo, é como saltei muito de um lado para o outro, perdi alguma raiz, não é? Perdi alguma raiz, alguns laços mais fortes que se criam na infância e na adolescência. Mas é aí que tu Portanto, eu te diria tornas que um cidadão do mundo. É aí que tu te tornas um cidadão do mundo, não? Exatamente, eu acho que sou um cidadão do mundo com tudo o que de bom isso quer dizer e tudo o que de mau quer dizer, não é? Mas sim, é isso mesmo. Outra E coisa, também tive em Inglaterra e tive em França também, não é? Portanto, tive em vários lados, não é? das pesquisas que eu fui fazer, das entrevistas que eu vi tuas, falas muito na figura do teu pai e da tua mãe, nos poemas do teu pai. Como é que era esse ambiente? Eu tive a sorte, a felicidade de viver num ambiente familiar feliz, não é? Feliz. A minha mãe professora primária, o meu pai juiz sonhador, com independência, juiz poeta, gostava de fazer as suas poesias, e ambos muito carinhosos em relação aos seus filhos. Portanto, eu vivi num ambiente muito feliz, muito feliz. Efetivamente, considero-me feliz. Livros, claro, com o papá um bocadinho mais, não é? Mais rigoroso, não é? E a mamãe a passar mais a mão no pelo, não é? Mas esta mistura formou-me, moldou-me e, graças a Deus, vivi num ambiente de muita felicidade. Tu passas uma parte da tua vida nos Estados Unidos. Como é que essa passagem nos Estados Unidos molda-te? Ou talha a tua visão, a tua perspectiva, a tua forma de estar? Embora eras mais novo, mas fica sempre alguma coisa. Não, repara, eu estive nos Estados Unidos até aos 17 anos, não é? Portanto, foi uma fase de moldar a minha... Tive dos 12, salvo eu, aos 17. Portanto, uma fase em que a minha vida foi moldada. Foi moldada. Os Estados Unidos permitiram-me sentir o American Dream. Os Estados Unidos permitiram-me ver a cidadania de uma forma diferente. Tudo é possível, mas também as ameaças estão lá e estão claras. Foi nos Estados Unidos que eu aprendi pela primeira vez o racismo, por incrível que pareça. Vivia em Moçambique, na altura também do regime português, mas racismo, não é segregação, mas opiniões completamente distintas das minhas,
vivias nos Estados Unidos de uma forma clara, aberta, mas também percebi as diferentes dimensões culturais. Eu, nos Estados Unidos, meu pai pôs-me numa escola, no All Black High School, Becker High School, uma escola só de negros. Portanto, pude sentir a identidade negra e o orgulho negro. Vivi em Washington, D.C., no meio desse orgulho negro, portanto foi um momento muito importante para mim, mas também convivi com o racismo de alguma parte das pessoas. Portanto, aprendi a viver com o contraditório e aprendi a viver, a pensar grande. Tudo é possível. Nos Estados Unidos, passei a achar que podia ir à Lua se eu quisesse. Não é? Como é que foi esse choque? Como é que foi esse choque? Moçambique, Estados Unidos? Eu vivi muito tranquilo. Eu tinha uma âncora muito forte, que era a família. Então, para mim, era descobrir novos mundos, descobrir novas pessoas, novas culturas, não é? Mas sempre com um suporte muito forte, porque a maior parte do tempo passava junto da família. Uhum. Então, eu consegui fazer este percurso muito bem, eu diria, não é? Sair de Moçambique, subjugado, não é? Pelo totalitarismo português. Fui para Cabo Verde, em plena Revolução, né? E fui para os Estados Unidos, já com o estatuto do filho do embaixador, né? Do embaixador. Portanto, em todos esses momentos, e a minha relação com o ecossistema à minha volta foi ser muito tranquilo, porque estava ancorado numa família que me deu essa tranquilidade. Foi muito bom viver essas experiências diferentes. Na altura, o português era muito conservador, hoje já abriu um pouco, mas na altura era muito fechado, muito conservador. E nos Estados Unidos era muito aberto. Né? Depois voltei para Portugal. E eu lembro quando cheguei a Portugal que tinha umas sapatilhas Nike. Né? Era uma coisa que em Portugal não existia. Era um país onde o pessoal vestia essencialmente cores muito escuras. Né? É daquele tempo. Então consegui sair de um país mais fechado para um país aberto, para um país novamente fechado. Mas eu tive em dois momentos. Tive um momento logo a seguir à independência, ao 25 de Abril. Tive depois no momento quando volto dos Estados Unidos, onde o país já está a adaptar-se a um novo mundo. Né? Depois estive em Inglaterra, já é um perfil diferente de cidadãos, o rigor britânico, mas também loucura britânica. A partir das 4 horas aquilo é realmente um país muito interessante, a partir nos barzinhos. Portanto, vivi estas misturas, não é? Culturais, e foram importantes para mim, para formatar mesmo a minha forma de pensar. Eu acredito que ter ido por um caminho profissional mais virado para a inovação tem um bocadinho a ver com isto, com o facto de a minha vida toda foi adaptações a contextos completamente diferentes, e encontrei a beleza da adaptação, a beleza do diferente, a beleza do desconhecido, não é? Eu acho que é um pouco por isso que também me motiva dar saltos, não é? No desconhecido. Foi nos Estados Unidos em que tu descobres o basquete, ou já em Moçambique já tinhas tido contato com o basquete? O basquete, não sabia que havia uns torneios da Coca-Cola e eu já jogava lá. Eles ofereciam uma Coca-Cola para quem fizesse um jogo, então ia para lá beber Coca-Colas, passava o dia todo a beber Coca-Colas. Portanto, eu comecei a Moçambique. Nos Estados Unidos senti um nível diferente no basquete. Mas Deste um salto? dei um salto no basquete. Foi quando voltei dos Estados Unidos para Portugal, é que a seleção nacional me começa a convidar para jogar pela seleção. Portanto, aí já vinha com uma bagagem americana, não é? Era diferente. Como é que foi a recepção de um convite para um Cabo Verde que só ias de férias? O teu contacto não era tão próximo? Foi fantástico porque foi o regressar à minha cultura, repara, porque eu estava muito influenciado pela cultura americana, portuguesa, inglesa, mas pouco com a cabo-verdiana. Eram só os meus pais, essencialmente, e alguns amigos, mas viver em Cabo Verde era diferente. Então, quando vim pela seleção, ainda por cima com os galões de jogador da seleção, foi fantástico. Foi um retornar muito bom, bonito, fantástico. Conseguimos vitórias também muito interessantes. Pela primeira vez, Cabo Verde ganhou um torneio da Zona 2. Aliás, nunca mais voltou a ganhar. Né?
Portanto, foram momentos muito bonitos. Apliquei também na seleção este pensamento diferente, não é? Quando a seleção missionava ficar nos 5 primeiros, na zona 2, não é? 5 primeiros, 3 primeiros, porquê é que não vamos ganhar? É para o Senegal, ao Mali, à Costa de Marfim, foram campeões africanos, ganhamos, não é? Ganhamos. Como era o ambiente do balneário? Quem era o pessoal? Lembras do pessoal que fazia parte A do time? seleção eram cabo-verdianos com 3 estrangeiros. Um deles não era bem estrangeiro, que era o Johnny. Era um cabo-verdiano, mas que jogou no Sèvres, nas equipas, foi para os Estados Unidos. Era o Johnny, era o Rico, de França, e era o Hélio, de Portugal. Portanto, nós os 3, depois era uma data de miúdos. Não é? Era uma geração nova que o Clodo estava a lançar. Então fomos nós que ajudamos, digamos, era fácil porque eram experiências diferentes, mas vimos com uma vontade de ganhar, o Johnny também com uma mentalidade muito americana, pá, we can do it, we can do it. Pronto, criamos ali um clima que eu acho que afetou as gerações futuras, não é? Foi na sequência desta equipa, deste grupo, que os cabo-verdianos começaram a sair de Cabo Verde para ir jogar no estrangeiro. Hoje é normal. Hoje já tivemos pessoas na NBA a jogar em França, na Polónia, em Itália, na Grécia, em Portugal. Hoje é normal, mas naquela altura não. Naquela altura isso não existia. A primeira pessoa que saiu... Se tendo em conta que disseste, havia uma nova fornada de jogadores, essa vossa mentalidade do we can do it não foi de certa forma um choque para as pessoas? Não, porque tínhamos uma âncora ali que era o Claude Constantino. O Claude Constantino era um treinador muito ambicioso, um selecionador muito ambicioso. Ele já tinha sido campeão africano pelo Senegal há vários anos. Portanto, ele era um jogador, era um treinador com vontade e com ambição. Portanto, ele foi para Cabo Verde formar uma geração de jogadores. Então, daí estrategicamente foi buscar pessoas fora, não é? Que é para ajudarem exatamente a alavancar os miúdos que estavam a nascer. Portanto, não, foi muito bom. Portanto, o Claude até, digamos, éramos um pouco protegidos pelo Claude, não é? Sabes que eu, como vinha para Cabo Verde pela primeira vez, pá, fiquei, não é, maravilhado com Cabo Verde e com as cabo-verdianas também. Saía muito à noite, então, de vez em quando, como nos apanhavam, o Claude, apesar de ser uma pessoa muito firme, mas ele sempre nos protegeu um pouco. Quer a mim, quer o Johnny, quer o Rico, protegeu-nos um pouco de alguns desvios, não é, naturais da altura que nós tivemos. Não é? Quem eram esses miúdos que estavam a levantar nessa altura? Recordas? Era o Vitocas, o João Paulo, o Fefa, e quando ganhamos o Zona 2, já vi os Maritos, os Rodrigues que estavam a despontar. Acredito que, aliás, já disseram isto também, esses jogadores foram altamente influenciados exatamente pela equipa da Zona 2, por essas pessoas, não é? Por esses jogadores. E foram esses jogadores depois, primeiro foi o Vitocas, foi para Portugal, depois o João Paulo para a Inglaterra, pouco depois o Marito foi para os Estados Unidos, depois para Angola, o Rodrigues foi para o Porto, depois para Angola, e foi esta equipa, esse pessoal que estava a sair e a apanhar a experiência, depois ganhou pela primeira vez o 3º lugar da África, também até hoje não repetido. Como é que Cabo Verde, tendo em conta o país pequenino, circunstâncias peculiares, como é que a nação cabo-verdiana acolhe essa vitória? Isto aqui é que é uma coisa que me faz um pouco de confusão, sabes? Sabes o que é teres um terreno? Imagina que tens 2 terrenos, ou tens uma data de terreno, mas há ali 10 metros quadrados, num terreno de 100 hectares, 10 metros quadrados, onde, quando plantas, aquilo cresce. As frutas saem mais, não é? Eu vejo Cabo Verde assim. Cabo Verde no desporto, nós somos meia dúzia. Mas tu fores ver os desportistas cabo-verdianos que conseguiram atingir níveis tão elevados como foi no basquete da NBA, mas podia dizer que foram campeões do mundo, que foram campeões por equipas europeias, ou que ganharam campeonatos do mundo de karatê, de kickboxing, de surf. Repara, nós temos um potencial inato que eu acho que muitas vezes nós não valorizamos. Estavas tu a dizer que o teu programa agora visa trazer coisas positivas. A primeira coisa que eu tenho que trazer é que a nós é rei de bom. A nós é rei de bom.
O cabo-verdiano, na sua essência, é fortíssimo. Se eu vejo, não te mata companheiro, não é? E não te perde aquele foco da nossa qualidade. Nós somos muito fortes, nós somos muito fortes. Eu disse no desporto, mas não é só no desporto, no mundo académico, na música, na arte, na literatura. Nós temos percursos individuais fortíssimos, mas sem regar. O ecossistema em Cabo Verde não está virado para regar o potencial crioulo. Não está virado para isto. Mas a verdade é que nós florimos. Nós florimos. Temos um potencial diferente. E digo-te isto como quem teve em vários países do mundo. O Cabo Verde é diferente. O meu último convidado foi o Maurício Ramos. Ele é um produtor, um jovem produtor musical, vivemos em Portugal. Ele falava completamente da parte da música, mas só para depois, para uma introduçãozinha, ele falava que ele sente a necessidade de que deveríamos apostar mais numa educação diferente. Tu acreditas que, agora falaste no nutrir, no regar, no cuidar, achas que o sistema de educação em Cabo Verde podia estar mais voltado para potenciar isto que está lá e que não está sendo explorado devidamente? Sim, eu não diria só o sistema de educação. Eu diria todo o ecossistema cabo-verdiano devia estar virado para potenciar o crioulo. O ecossistema cabo-verdiano é rega, mas ela não está lá. Tens razão, começa na educação, mas também nos investimentos que tu fazes. Tu tens, repara, como é que é possível que um cabo-verdiano, que é fantástico no desporto ao ponto de ser campeão do mundo, ou ir jogar numa NBA, como é que esse cabo-verdiano, quando tu analisas o seu percurso, alguns ele teve que sair de Cabo Verde para ir para um lugar onde regam. Alguns. Imagina se essa pessoa, desde os 2 anos, estivesse a ser preparado para ser bem-sucedido. Que tivesse oportunidades, se ele é bom, tivesse oportunidades para ser regado. Acho fenomenal, e Cabo Verde seria um país completamente diferente, porque há muita gente que vai festejar com bandeiras de Cabo Verde e de Portugal ou de Suécia, etc., porque acaba por ser reconhecido aos 2 países, Cabo Verde por ter nascido, mas o outro por ter regado. Yeah. Imagina-se em Cabo Verde o nosso sistema de saúde estivesse virado, de educação, peço desculpa, estivesse virado para potenciar o ativo crioulo. Credo. Seríamos, isto até arrepio, seríamos fenomenais, não é? Nós somos fenomenais, mas seríamos mais fenomenais. Não é? Seríamos mais fenomenais. Eu sinto que aqui falta, sim, falta olhar para o... Tu porquê que estás nos Estados Unidos? Pá? Estás nos Estados Unidos agora, não é lá? Porquê que estás nos Estados Unidos? É a história do crioulo. É a história do crioulo. Um crioulo cheio de potencialidades, como tu, e não é devidamente aproveitado no seu território. E vais procurar esse sucesso no outro lado. Mas se fosse aproveitado no teu território, se calhar trazias também mais-valias para o território, que eventualmente agora estão a ser consumidas noutro país. Portanto, nós temos este desafio. Aliás, eu acho que este desafio vem, talvez ainda não conseguimos libertar da questão do colonialismo. Não é? Isto tem a ver com a autoestima. Isto não é só Cabo Verde, é África. Não é? Não conseguimos libertar desse estigma. Então ainda nos custa ter uma atitude positiva, como eu vivi nos Estados Unidos, de we can do it. We can do it. Ainda temos aquela cultura de o frontal não é bom. Escassez. Acho que é um bocado da nossa educação, na minha perspectiva, é que nós somos educados muito na ótica do escassez, em que, por exemplo, dou-te um exemplo, estás a comer, a criança não está a comer bem, come aquela comida porque a gente está a passar fome, e sempre, se tu queres fazer uma coisa, por exemplo, o teu colega de lá, oi, quem, amor, relaxa, ou você fazer não, fica, diz quando. Estás a perceber? Acho que tens toda a razão em que é preciso uma mudança coletiva, não de uma só estrutura, mas como um povo, como um ecossistema, como tu disseste bem. Senão não vamos conseguir chegar lá. Eu, quando estive nos Estados Unidos, eu sentia a força do idolatrar. Eu era um jogador, eu jogava bem basquete, mas jogava mais ou menos futebol. Mas fui para os Estados Unidos, o soccer, os gajos não percebiam muito pouco futebol na altura, pelo menos. Então eu entrei para a equipa de futebol da escola, não é? E sobressaí.
Não era nada de especial, mas sobressaí. Mas ver a forma como o reconhecimento acontecia lá, com a força que acontecia, e como é que isso me ajudava a ser melhor. Coisa que nunca vivi, nem em Portugal, nem em Cabo Verde. Em Cabo Verde, se não estiveres muito consciente do teu valor, esse reconhecimento é muito complicado. É como tu dizes, é o gajo a dizer, não, isso é uma boiquinha. É muito complicado se não tiveres uma forte autoestima e uma forte noção. Mas imagina se fosse ao contrário. Se tivesses pessoal a apoiar-te, nem que fosse com uma palavra, não tem que ser com dinheiro, mas com uma palavra a apoiar-te, o teu potencial aumentaria, certamente. Essa é a nossa fragilidade, na Cabo Verde e na África. Que não tem que mudar. Não tem que mudar. A nós é bom, nós não te aprová-lo toda hora, devemos ser o país com mais campeões do mundo por metro quadrado, não é? Ou por população. Mas ninguém fala nisto. Ninguém fala nisto. Temos uma capacidade de musical fenomenal, mas não é potenciado devidamente. Tem que vir alguém. O Edi, que está no Real Madrid, é um exemplo. Foi preciso um turista canarinho, espanhol, aqui para ver o gajo, para levar o gajo para a NBA. Uou, o que é que se passa? Como é que é possível? Não pode, não é? Portanto, este exemplo do Edi existe muito. Uma cesárea. Cesárea, ouvimos todos os dias a cantar nos botecos, não ligámos nenhuma. Até que veio um senhor daqui, levou para a França e bum, explodiu. Nós temos milhares de exemplos desses. Milhares de exemplos desses em Cabo Verde. É uma pena. É uma pena. Aqui, sente-se, naquilo que tu falas, sente-se que, por exemplo, o Claude Constantino fez esse trabalho no basquete. Sem dúvida, sem dúvida. O Claude Constantino trouxe ambição para nós. Eu acho que ele é que disputou tudo o que está até hoje a sair no basquetebol. Ele trouxe ambição. E essa ambição foi passando de geração em geração. Trouxe a ambição de que conseguimos. Porque ele tinha conseguido. Ele tinha sido campeão. Então ele veio para aqui dizer: vocês podem ser campeões. E criou esta cultura. Criou. Nós apropriamos também e demos o salto. É isto que falta em Cabo Verde. O acreditarmos. O trigger do acreditar. Ok? Set up the trigger and we'll go. É isto que está a faltar em Cabo Verde. Olha, tu, no basquete, tu foste jogador, depois tu fazes a transição também para ser um coach. Trabalhaste com o Constantino como adjunto, salvo erro, não é? Depois tu assumes a rédea da coisa. Sim, mas foi um bocadinho para brincar, sabes? Porque eu não tinha tempo profissionalmente, mas a adrenalina de em pouco tempo tentar aplicar uma série de medidas de gestão entusiasma-me. Então, sempre que eu tinha um tempinho, eu ia para treinar equipas. Por vezes treinava só nos playoffs. Uhum. E eu até, não sei se tu chegaste a acompanhar algum percurso meu no basquete, mas o meu discurso era visto muito como arrogante. Eu quero falar disso, já vamos lá chegar. Aí. Continua. Era visto muito como arrogante, mas tem a ver com a cultura instalada no país. Não é? Tu lembro-me numa entrevista, tu acho que foi numa final, acho que foi daquelas tuas intervenções no basquete que causou mais polémica, porque o Cabo Verde, de certa forma, como tu dizes, não está preparado muitas vezes para a frontalidade e para dizer as coisas, pôr os ovos nos sítios, os pingos nos is. Como é que tu te sentias naquela altura? Muita gente foi contra, o Hélio, quem que é Hélio, Estrevimento, Petchou. Acredito que... Bom, o que eu disse é o que está no sentimento. Eu joguei basquete a minha vida toda. Uhum. O que eu disse é o que está no sentimento de todo jogador quando entra em campo, que é: eu vou ganhar, e tenho que ganhar, querer ganhar. Agora, quando lhes põem o microfone para verbalizarem essa ambição, há um tolher. Não se vai dar-nos melhor, não se vai tentar-nos melhor. Não se vai ganhar. É o discurso da humildade, discurso teoricamente da humildade. A mim se vai dar em melhor. Mas isto não respeita o trabalho. Eu, como treinador, as minhas equipas trabalhavam 2 a 3 vezes por dia. Não havia nenhuma equipa em Cabo Verde que trabalhava tanto. É verdade. Era a condição que eu tinha. Trabalhava mais 6, às vezes de meio-dia ou à noite. Ou então 2 vezes, mínimo 2 vezes por dia. Trabalhavam todos os dias. Todos os dias. Como é que eu, como treinador, depois de exigir isto aos jogadores, e perguntam-me
qual é a tua expectativa? Como é que eu não vou respeitar os jogadores e dizer vou ganhar? Seria um mau líder não respeitar o esforço das pessoas. Então as pessoas viam isto como arrogância. Eu vou ganhar, e vamos ganhar. Não há dúvida, vamos ganhar. Felizmente, só perdi um campeonato. Uns 6 ou 7 que eu perdi. Mesmo naquele fui publicidade, não é? Já hoje, até aqui é bom, já vou tomar. O que eles não perceberam foi que na derrota é onde maior ensinamento. A minha maior época no basquete em Cabo Verde foi a seguir à derrota, a única derrota que eu tive no campeonato em Cabo Verde. Perdi pela primeira vez, no ano a seguir ganhamos tudo, campeonatos regionais, e fomos pela primeira vez, uma equipa cabo-verdiana, a um campeonato africano de clubes em Angola. E um dos nossos jogadores, o Fidel, foi eleito o melhor 5, o melhor lançador, o melhor triplista, teve 4 ou 5 prémios. Nunca aconteceu com o Cabo Verde. Isto porquê? Porque o assumir que vamos ganhar e o sofrer da derrota, não há maior ensinamento do que isto. Não há nada que incentiva mais do que uma derrota. Nada. Aprendes e não queres, sentes o sabor amargo e queres fugir desse sabor. Então trabalhas mais ainda para isto não voltar a acontecer. E foi o que aconteceu. Como é que tu lidaste com o fracasso? Como é que tu lidas normalmente com o fracasso? Repara, a única coisa que me custou quando, por exemplo, perdi, foi olhar e ver a minha filha a chorar. Isso custou-me. Mas, repara, isso às vezes irrita as pessoas também. Porque eu dou tudo. Eu digo que vou ganhar. Eu dou tudo. Então, quando eu perco, estou tranquilo. Estou tranquilo com a derrota. Não estou tranquilo com o percurso que fiz, porque tinha que ter feito mais alguma coisa para chegar lá. Mas não me... As vitórias são nos treinos. As vitórias são na preparação. As vitórias não são no jogo em si. O jogo é consequência do teu trabalho. Portanto, a minha gestão de derrota é muito tranquila. Quando eu perdi o campeonato, não me esqueço que fui comer um hambúrguer num lado lá qualquer e estava um grupo de pessoas a mandar boca. Também já vou tomar feio. E próximo ano tem massa. Mas vivi com isto. Mais. Mas o... Como? O próximo ano teve mais. O próximo ano arrasamos tudo. Arrasamos tudo. O próximo ano arrasamos tudo. Foi os mesmos que estavam contra no ano anterior, no ano seguinte, como é que reagiram? Olha, deixa-me dizer-te um que estava contra, só para perceberes. Houve um jogador que é o Fidel, jogou na equipa que me ganhou. A única equipa que me ganhou foi o ABC. No dia a seguir, mas a semana a seguir, a acabar o campeonato, ele liga-me a dizer: eu quero ser treinado por ti no próximo ano. Porque ele sentiu o clima de vitória, apesar de ele ter ganho, e quis aderir ao projeto. Portanto, eu acho que quando tu tens um discurso, eu lembro de um outro jogador, o Bugs, eu não sei se foi no ano que ele ganhou, mas o Bugs dizia: coach, vou-te irritar, vou-te ver que vou-te ganhar, te irritando. Vou ter certeza absoluta, vou-te ganhar. Isto aqui criava um impacto muito grande nas pessoas. Teres a confiança de que vais ganhar. Isto aqui mesmo para os projetos da vida pessoal. Para a humildade, para mim, esta falsa humildade, que é querer fazer tudo, mas não verbalizar, é muito... retira-te a capacidade de atingir o limite do teu potencial. Não devemos ter medo de abraçar os nossos sonhos. Nunca tem que ter medo. A mim te sonha ser vá para a NBA. Então, se nunca chega lá, não faz mal, nunca deve ter problema. Não? Se expressem esses sonhos. Isto eu acho que é um bocadinho aquilo que estavas a dizer também, um pouco, algo aquilo que estavas a dizer. Nós temos receio de sonhar e de ambicionar. Malta fica mal. Mas não tem que ficar mal. Isto talvez é fruto um pouco da minha vida nos Estados Unidos, onde the American Dream é uma realidade. E, efetivamente, qualquer pessoa pode sonhar o que quiser, não é? Um negro africano, de origem africana, pode sonhar ser presidente dos Estados Unidos. Assim como um branco
Assim como um branco xenófobo também pode sonhar, não é? Portanto, nos Estados Unidos tudo pode acontecer. É este clima que nos tolda atingirmos o limite do nosso potencial. Olha, quando terminarmos de falar do basquete, como é que achas que vamos estar brevemente no Afrobasket? Como é que achas que está o basquete neste momento? Qualificamos para o Afrobasket? Como é que achas que vamos lá chegar, os Camarões? Sabes, eu tenho sido chamado pelo coach Mané, sempre, todas as competições, ele tem-me chamado para falar um pouco com os jogadores. Eu posso dizer o que é que eu lhes digo. Okay? Esta geração tem jogadores que jogaram na NBA, jogadores internacionais, com muita experiência de Espanha, Portugal, Turquia, uma data de países. E o que eu lhes digo é isto. Já se ganhou um torneio da Zona 2. Nunca mais ninguém ganhou, mas já se ganhou. Já se chegou ao terceiro lugar do Campeonato da África. E o que eu digo aos jogadores, e repito, há gerações e há microgeração. Eu pertenci a uma geração. Tenho uma coisa grande para dizer. O Marito e o Rodrigo pertenceram a uma geração. Tenho uma coisa grande para dizer. E vocês? Estão em microgeração ainda. Não ganharam nada que alguém já não tivesse feito. Portanto, eles têm aqui a oportunidade, e eu acredito nisto, de fazer algo que nunca ninguém fez em Cabo Verde. Ser campeão africano de basquetebol. E é isto que eu lhes digo em todas as vezes que lá vou. Vocês foquem nisto. Em todas as fases de apuramento, o pessoal vinha, pá, temos que ganhar e tal, viam aquilo como um fim. E eu dizia, não, vocês têm que dar um passo. Vão dar um passo agora, vão dar outro a seguir, mas o objetivo final é serem campeões. Isto na altura onde havia muitos desafios para passar. E eles foram ultrapassando cada uma. Mas eu fui sempre sendo coerente, dizendo é mais um passo. Vocês vão chegar é para ser campeões. Eu acredito nesta equipa. Eu acredito nesta equipa para ser campeão africano. A concorrência é fortíssima. Angola está muito forte. A Nigéria ganhou os Estados Unidos ainda há dias. A Nigéria ganhou os Estados Unidos. Mas eu acredito nesta equipa. Acredito que esta equipa pode ganhar o seu espaço na história cabo-verdiana. Neste momento não tem esse espaço. E há jogadores que já estão no fim da linha. O Ivan já está nos 30 e tal anos. O Joel está nos 30 e tal anos. O Fidel está com 36 anos, ou 35. Esta geração tem que tomar a decisão se querem ser lembrados na história cabo-verdiana ou não. E para serem lembrados tem que ter um feito. Cabo Verde está com seleção? Sentes que Cabo Verde está com seleção? É tal o nosso problema. Quando eu disse do regar, há um potencial, mas não se cria um ecossistema para apoio. A seleção não vai fazer nenhum jogo antes de ir para o campeonato africano. A Nigéria já fez uns 20 jogos com as maiores seleções do mundo. Angola está em Portugal, a integração esteve em Espanha e já fez não sei quantas dezenas de jogos. Nós vamos com uma grande decalagem de preparação. É o tal regar. Nós não somos regados, mas somos tão bons, que mesmo sem ser regados, ainda vamos lá ser campeões africanos. Isto é que é verdade. É isto que eu acredito. Espero que ganhemos para voltarmos aqui para uma conversa eu e tu, Hélio. E espero que, agora, quero mandar um shout-out para o coach de Voada, um homem que tem feito um trabalho interessantíssimo, como tu disseste. É verdade. Está lá, está um comandante firme, e a toda a equipe, ao pessoal aí que consigam de facto fazer aquilo que ele está a dizer aqui, que sejam campeões e que Cabo Verde, Gens, no John da volta da seleção, no da Moral, vamos sem aquele apoio, nunca te chega lá, não é? É essa moral, é esse apoio que faz toda a diferença. Eu já estive no campo. É esse apoio, a soma dos apoios, é que nos faz ultrapassar as deficiências que temos de preparação. Se eles se sentirem aconchegados e se conseguirem ser suficientemente unidos, é isto que é o valor acrescentado e que ultrapassa todas as dificuldades. E, efetivamente, o apoio é fantástico. Se não consigo dar esse apoio, está sempre importante para a seleção. Ele passa para uma outra fase de vida que é inovação e tecnologia. Não sabe, mas... Prontos.
Já vem para trabalho agora, para o Não, profissional. não, nunca se fala de trabalho, se fala de um país onde eu. Já muda para crioulo. Cielo, tu és um apaixonado pela inovação, pela tecnologia, e segundo sei, tu estavas a estudar mecânica, salvo erro, em Portugal. Engenharia mecânica, sim. Engenharia mecânica, há uma oportunidade de fazer uma formação, depois uma captação, e de repente o Hélio está no meio da inovação e tecnologia. Sim, o primeiro-ministro atual, Ulisses, quando eu estava em Portugal, teve um ano a convidar-me para ir para Cabo Verde, não é? Eu estava muito estabilizado em Portugal, não é? Eu tinha um emprego fantástico, tinham feito uma proposta para assumir a responsabilidade de reformar uma das maiores empresas de rating portuguesa, portanto estava muito bem. Mas achei o desafio interessante. Vi fazer coisas bonitas em Cabo Verde, não é? Na altura o Ulisses era ministro das Finanças, secretário de Estado das Finanças, acho que era ministro das Finanças. Então aceitei o desafio. Tinha uma experiência de 15 anos a trabalhar numa multinacional inglesa, portanto eu tinha know-how, ok? E Cabo Verde era muito pouco usado nessa área das tecnologias. Tendo uma pessoa em quem eu confiava, que era o Ulisses, a convidar-me para trabalhar com ele nesta área, aceitei o desafio. E a partir daí comecei a pôr em prática os meus 15 anos de experiência. Portanto, não foi nenhuma coisa fantástica, foi sim fazer coisas que eu já fazia lá, passei a fazer em Cabo Verde que não havia. Na altura, quando em 98, havia 7 ou 8 ligações à internet no governo. Né? Portanto, eram dos ministros, os super-ministros tinham internet. Então, eu lembro na altura, até quando fui ao Conselho de Ministros, dizer que vamos pôr 1000 pessoas a usar a internet nos próximos 2 anos. E lembro da reação do pessoal que ficava a rir-se, este gajo está maluco. Habituei-me na minha vida sempre a ser considerado maluco. Este gajo está maluco. Mas a verdade é que hoje tens milhares e milhares de pessoas a usar a internet no governo e acabou por se materializar. Isto porquê? Porque também juntei um conjunto de jovens que sonharam junto comigo. Veio o Gino dos Estados Unidos, tinha o José Moreno aqui, e um português laranjeiro que ficou cabo-verdiano neste processo, e criamos uma equipa pequenina, começamos com 4, acabamos com 300 e tal, 300 pessoas, e acabamos por fazer um impacto a nível tecnológico na administração pública cabo-verdiana e em Cabo Verde. Esse núcleo duro fez toda a diferença. Hein? Hã? Esse núcleo duro fez toda a diferença nesse processo. Sem dúvida, sem dúvida. O núcleo duro, mas o patrocínio, porque foram dadas condições que nunca tinham sido dadas a ninguém na administração pública. Portanto, os técnicos foram dadas condições, mesmo financeiras, diferentes. Portanto, foi feita uma aposta num grupo de cabo-verdianos, que a única coisa que tinham era o seu potencial. Não tinham história nenhuma, tinham potencial. E criou-se uma equipa que ficou obcecada em introduzir tecnologia dentro da administração pública, e esta equipa foi alargando e foi criando este conceito de obsessão pela inovação, obsessão pelos resultados. E foi este crescimento que levou aos resultados. Hoje é um prazer enorme, e tu deves ver isto, quando há eleições em Cabo Verde, não é? Aí às 10 da noite já sabes quem ganhou. Não é? Nessa altura isso era impossível, as pessoas achavam que vocês eram malucos. Na altura, se tu dissesses sequer que sonhar com isso, diziam que estás maluco. Naquela altura, demorava dias, não sei se lembras, invadiam o Palácio do Governo, as pessoas tinham que fugir para o aeroporto, como aconteceu em 2000. Havia coisas do Arco da Velha, havia um grande nível de desconfiança, estão a contar, estão a roubar. Agora não. Há uma confiança total. Ainda antes da publicação dos resultados oficiais, na própria noite, quem perdeu está a dizer que perdeu, quem ganhou está a dizer que ganhou na própria noite, aí às 10 da noite, 11 da noite, 10 da noite. Isso é um alcance terrível. Isso é uma realização enorme. Exatamente. Este é um exemplo, não é? Como sabes, a atuação foi bem para além da área da eleitoral, mas efetivamente nós, por termos um país com pouca estima, não valorizamos as nossas conquistas. Noutro país qualquer, o que esse grupo fez, e não é por eu estar a fazer parte desse grupo, teria um reconhecimento muito maior.
Olha, tu contas uma história numa entrevista que tu deste, tu falaste de um dos teus colegas foi para uma reunião, acho que salvo erro, no Palácio da República, no Platô, e veio todo chateado, que as pessoas diziam que o que era preciso era cachupa na prato, alguém devia ter que comer. Um bocado daquela mentalidade. Isso foi na presidência da República. Sim, sim, sim. Isso é um bocado daquela mentalidade cabo-verdiana, não é? Epá, na altura eram as prioridades e não se reconhecia a tecnologia como alavancador de um país. Não se conhecia. A tecnologia era uma coisa de pessoa, de elites, estás a ver? Era uma coisa de elites. Hoje não, todos nós temos um telemóvel, ou a maior parte das pessoas tem um telemóvel. Temos 280 mil pessoas a usar Facebook em Cabo Verde, em 500 mil. É fantástico. Mas naquela altura não era assim. Era visto como elite. Então, quando lanço e o governo aprova um projeto para meter computadores de internet em todo lado, epá, fomos à presidência da República. E uma pessoa muito bem posicionada na presidência da República morreu connosco lá. Tragam arroz para as pessoas que isto aqui. Mas foi percurso, sabes? Foi percurso, mas passado 2 anos, já havia pessoas a ameaçar pedir admissão se não lhes fosse instalada a rede do governo, que não tinham condições para trabalhar. Bom, olha, ao contrário daquele que usa ali, ao Tachinto, ao contrário daquele, todas as evoluções, todos olhando para trás, ao Tachinto. Muita gente tem orgulho. Muita gente tem orgulho de ter participado numa onda que acabou por melhorar um pouco a introdução das tecnologias em Cabo Verde. Fomos 300 e tal pessoas, num período longo, que conseguimos fazer alguma coisas bonitas nesta área. Repara, eu vivi em Portugal muitos anos, e eu lembro, quando eu estava em Portugal, pedir uma certidão de nascimento e demorar 1 mês, 2 meses a chegar lá. Hoje em Portugal, uma certidão de nascimento tiras num minuto. Não é? Portanto, isto tem impacto. Eu, quando entrei para a administração pública cabo-verdiana, as pessoas mais famosas eram os senhores vestidos de verde, que eram as pessoas que levavam as notas, as cartas de um lugar para o outro. As autorizações eram tudo em papel. Portanto, se o diretor-geral do Tesouro assinasse uma coisa para o Ministério da Educação, esse homem tinha um papel importante, que ele é que ia buscar um livrinho, onde tinham as coisas para entregar, depois ia levar para entregar. E muitas vezes, segundo disseram mesmo alguns ministros das Finanças, muitas vezes havia milhões que Cabo Verde perdia por causa desta incapacidade de comunicar dentro de Cabo Verde, que era tudo em papel. Hoje isto não acontece, ainda há muito papel, claro, mas hoje o e-mail já leva muita decisão. É uma muito maior agilidade. As pessoas às vezes não percebem bem o impacto que isto trouxe na sociedade cabo-verdiana, a digitalização da administração pública. Olha, há uma frase tua, não é tua, mas que apropriaste essa frase num dado momento desse processo, que é: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Eleanor Roosevelt. Exato. Isso é um bocado daquilo que nós estamos a falar desde a nossa conversa, não é? Esta frase eu usei-a numa apresentação em 98, 99, do Conselho de Ministros, quando eu disse que vamos pôr 1000 computadores em rede, não havia nenhum. E na altura, e aqui há que fazer o devido reconhecimento, a devida vénia, na altura o primeiro-ministro era o Carlos Veiga, e com uma plateia de ministros meio descrentes, não é? Olharem para o lado, os gajos pensam que é o quê? Ele levantou-se, bateu palmas e disse: eu acredito nesse sonho, vamos embora, vamos para a frente. Isso foi uma mudança muito grande. Essa frase, e uma outra que eu também uso muito, que é: a vida está difícil para todos, quando estamos a trabalhar e há muito esforço. Esta frase foi uma frase icónica para mim, para me mentalizar e para me incentivar a fazer coisas diferentes, a sonhar. Esta é a minha postura no desporto, mas também não é só no desporto. Fazer coisas diferentes, ter uma certidão de nascimento online, ou ter resultados eleitorais em 2 horas depois do fecho, eram sonhos impensáveis, não é? Ou ter o sistema financeiro completamente digitalizado, o SIGOF, ou ter criar uma empresa em 20 minutos. Isto são coisas que no momento em que se lançou a ideia, eram vistas como loucas. Mas tudo isso foi visionado neste momento, Hélio. Toda essa transformação. Tu, em 98,
os teus companheiros já visualizavam, porque o poder da visualização é terrível. Claro, mas tudo foi visualizado. Eu lembro-me do Dinho, que me disse que ele... a razão porque ele ficou cá foi por uma frase que eu lhe disse, que foi: vamos fazer coisas bonitas. O Dinho acreditou e juntos fomos para um sonho. O Cacuto também, fomos para um sonho. A visualização não era uma coisa de reunião, era uma coisa construída no dia a dia, na hora a hora, em cada café, em cada conversa. Nós fomos visualizando em conjunto estas coisas. Todos estes projetos que eu estou aqui a dizer que conseguimos, não foi o Hélio que os conseguiu, não. Porque o Hélio só não tem capacidade de visualizar isso tudo. Foi um grupo de pessoas que criaram um ecossistema de inovação e fomos incentivando-nos uns aos outros e criando uma visão tecnológica que se foi materializando. Acreditávamos nela, o político acreditava nela e conseguimos materializar. Mas o sonho estava lá sempre, desde o primeiro dia. Qual, para ti, se há que existe, não sei, qual é o segredo para o sucesso? O que é que achas que os ingredientes? Sonhar, arriscar, falhar e ter sucesso. É isto. Sonhar, não ter medo de arriscar, de ser ousado, não ter medo de ousadia e encarar as falhas como aprendizado do percurso. Esta é a coisa para o sucesso. Estar confiante no final. Think big, start small, scale fast. Não ter medo de sonhar, não ter medo de ousar, não ter medo de falhar. É a soma das falhas. O sucesso é a soma das falhas. Com a pitada de sonho lá. Ele diz-me uma coisa, como é que está a passar todos esses anos, desde a visão de 98, hoje estamos em 2021, às portas de 2022, achas que a nova geração está pronta, está a fazer coisas para que haja um segundo 98, por exemplo? A nova geração tem o potencial e a argamassa para fazer melhor. É preciso explorar esse potencial. Não temos que retirar demagogia, temos que focar em tirar o potencial destes fantásticos cabo-verdianos que é esta nova geração. Esta nova geração tem a responsabilidade de ser melhor. Tem potencial. Tem exemplos do passado. Portanto, tem que ser melhor. Esta geração tem potencial para ser melhor e fazer coisas mais impactantes. Repara que a geração de 98, estás a dizer, foi uma geração que internacionalizou serviços. Vendeu para Moçambique, para a Guiné Equatorial, para Burkina Faso, para São Tomé, para Guiné-Bissau. Esta geração tem que consolidar isto e ir mais além. Outra questão, estamos num processo de pandemia, quarentena. Durante esse período tu foste uma pessoa muito ativa, fazer reparos, chamadas de atenção, contribuições. Tendo em conta a mentalidade do cabo-verdiano, isso custou-te alguma coisa? Eu não gosto desse tipo de exposição, vou ser sincero, mas senti que nesta altura todos nós tínhamos que dar o nosso melhor e contribuir. E contribuir com elogios e contribuir com críticas. E foi o que eu fiz. Agora, claramente, criei muitas inimizades. Claramente. Porque apontar o dedo, a crítica construtiva não é bem vista em Cabo Verde. É tudo visto como destrutivo. E como eu, ora criticava algo feito pela oposição, ora algo feito pela situação, eu até talvez tenha sido visto como pessoa em cima do muro, não é? Mas a cidadania é um ato de neutralidade, na minha opinião, e dar a sua opinião independentemente não há fanatismos no exercício da cidadania, na minha opinião. Não há espaço para isso. Portanto, eu senti realmente que Cabo Verde não está preparado para que se possa ter uma posição de cidadania. Há um espaço a ser ocupado, que é o espaço cidadão. A culpa é do cidadão, que não ocupou durante uma data de tempo, portanto foi ocupado por partidos políticos. Os partidos políticos ou é amarelo ou é verde. Não há, se elogias és da situação, se criticas és da oposição. Não há espaço para teres uma opinião. Eu tentei fazer isto, faço isto, no tema Covid, no tema de saúde.
saí do buraco no tema de saúde para falar, para dar a minha opinião, porque achava que podia ajudar. Hélio, tenho duas perguntas para finalizar. Primeiro, o que é que achas que nós, enquanto coletividade, aprendemos durante esse processo de lutar contra a pandemia? O que é que achas, na tua perspectiva, qual foi daquilo melhor que tiramos, ou as grandes lições que saem disso? Bom, eu posso dizer o que é que eu tirei de lição. Nós somos um país ainda muito dividido e muito sustentado na política. Ainda não demos esse salto. Talvez o fervor dos nossos antepassados na luta pela independência acabou por politizar demais o nosso país. Somos um país politizado. Isto é o que eu aprendi daqui. Não há falta de um espaço cidadão. Isto é o que eu aprendi. De resto, não. Podíamos ter abraçado este... Nós, atenção, eu acho que tratamos muito bem o tema do Covid, mas podíamos ter tratado muito melhor. O turismo hoje já podia estar recuperado. Se coletivamente, enquanto nação, tivéssemos endereçado este tema, não o fizemos. A nação está sempre dividida. Sempre dividida. Olha, outra coisa, se tu pudesses voltar no tempo, que conselho darias ao jovem Hélio? Sabes, eu estou a tentar ver o que é que eu faria diferente para dar o conselho. Mas eu, sinceramente, eu faria este meu percurso. Talvez, não faria, não. Há uma parte que eu diria ao jovem, abraça as tuas paixões, mas valoriza o contexto familiar e de amizades. Eu acho que fui demasiado obcecado nos resultados e deixei de lado esta componente de amizades e de família. Devia ter valorizado mais. Portanto, eu se fosse, diria ao Hélio, equilibra. Também não sei se teria tanto sucesso, mas diria equilibra. Equilibra as coisas. Não sejas tão maluco pelo trabalho, pelos objetivos, não. Equilibra. Hélio, para finalizar, qual é o impacto que queres deixar no mundo? Quando o Hélio não estiver cá, o que é que queres que as pessoas se lembrem? Aquele que marca o que deixa no mundo. Não queria deixar nem esse filho. Não queria para esse filho ter orgulho de seus pais. Como eu tenho dos meus, não é? Obrigado, Hélio Varela, por aceitar o convite. Vocês que nos estão a ver, um abraço. Vão à nossa página de YouTube, subscrevam o canal e vejam. Hélio, um abraço.